Oi gente, sejam bem-vindos a mais uma aula. Essa é a nossa aula 2. Eu vou pedir pra vocês ignorarem os barulhos do fundo. É que a gente mora numa cidade, né, galera? Essas coisas acontecem. Até o cenário cair. Essa é a nossa segunda aula, que a gente vai ainda continuar com uma parte mais teórica agora sobre figurino já dentro do teatro, já dentro do cinema, para vocês entenderem melhor todos esses conceitos e a gente dar continuidade na nossa aula, né? Então, já aproveita, pega seu caderninho, sua caneta para fazer as anotações, pega a água e bora trabalhar com muita criatividade. Como eu tinha falado para vocês, no exercício da aula anterior, a gente também vai participar, a gente também vai analisar as mesmas fotos que vocês analisaram aí e a gente vai dar as nossas opiniões, né, como eu pedi para vocês. Lembrando, gente, não tem certo, não tem errado, é pra gente fazer a nossa análise sobre os looks que nós estamos vestindo nas determinadas ocasiões das fotos, tá? Tá bom? Então vamos lá. Eu vou começar então analisando as fotos da Larissa. Ó, nessa primeira foto aqui que ela tá de vestido bem linda, bem gata, com tênis em vermelho. E tem uma bolsinha aqui, se eu não me engano, que também é vermelha, que tá dando pra ver só a alça. Tem uma maquiagem mais carregada, um batom vermelho, né? Não que não possa ser usado de dia também, um batom vermelho. Eu acho que super casa. Mas no caso dela aqui, eu acho que ela tá indo pra uma festinha à noite. Não sei, como esse vestido ele é mais longuinho, ele vai até pra baixo do joelho, eu acho que era uma coisinha talvez um pouco mais... Eu acho que talvez ela poderia estar indo pra um restaurante e depois ela até pode ir pra uma baladinha, mas eu acho que não é nada muito agitado, porque a roupa dela pede uma seriedade. Bom, o clima claramente aqui é verão, ou é pelo menos um dia de calor em alguma outra estação do ano. Ela tá com os braços de fora, né? Ela tá com um vestido regata. Eu não vou falar que parece que choveu, porque o chão não tem nada a ver com isso. Ela tá performando bastante feminilidade, né? Porque ela tem a coisa da maquiagem, tem também a questão de ser um vestido. E até a pose dela, assim, aparenta que ela performa mais feminilidade nesse look. Eu peguei essa foto aqui que ela está claramente na Liberdade, porque todo mundo conhece essa pontezinha dessa grade vermelha. Então ela está em São Paulo, acredito eu que ela tá num dia de turista. Tá frio, porque ela tá com duas blusas de frio, tem uma golinha e tem uma jaqueta enorme, ela tá de calça, ela tá de tênis. Não acho que é uma roupa que performa uma classe social muito alta, mas também não acho que é uma classe social baixa. Acho que ela tá arrumada num padrão médio, vamos dizer assim. Então acho que se a gente fosse classificar por classe social, eu diria classe média. E ela também valorizou mais os tons escuros, apesar dela estar em um rolê diurno. Pode ser que ela tenha ficado o dia inteiro na rua, não sei, mas como é uma foto na rua, a gente pode ver que ela está de dia, mas ainda assim valorizando tons escuros. Escolheu ficar um look mais fechado, uma coisa mais neutra. Quem vem? Oi gente, eu vim analisar as fotos das meninas, vamos lá. Eu peguei essa aqui da Dimitra, que ela tá com vestido longo, bem arrumada, com uma maquiagem bem carregada. Então claramente ela tá numa festa. Acredito eu que numa festa de casamento, né? Porque o vestido é bem chique, assim, bem arrumado. Ela também tá com uma florzinha na mão, então isso já diz alguma coisa. O cenário também diz muita coisa. Eu roubando pelo cenário. É um vestido de uma cor bem clarinha, então traz uma certa delicadeza, uma leveza. Acredito eu que tenha sido um clima de calor, porque o vestido é bem aberto aqui e tal, e não tem nenhum chale por cima, não tem nada por cima, então acredito que esteja calor. Foi de dia, claramente. A julgar por esse vestido, é rica, classe social alta. Mas aí, né, todo mundo tem um dia de princesa. Dos outros casa. Aí a gente arruma um vestido, nem que a gente compre no brechó. Dimitri, quer falar sobre sua fatura? Não, obrigada. Tá, ó, tô me ligando da cadeia. E como eu conheço a Dimitra, eu sei que a expressão artística dela é essa, assim, ela é bem básica, então ela escolheu um vestido que ele é básico, ele não tem estampa, né? Ele é uma cor neutra, muito bonito, muito fino, mas neutro, assim. Passa uma finesse, sabe? Uma coisa assim. Agora da Larissa. Eu peguei essa foto aqui que a Larissa tá com uma blusa social branca e um cropped por cima. Esse look tá muito bonito, inclusive, amiga, parabéns. Acredito eu que seja um dia, assim, meio estação, né? Porque ela não tá com nenhum casaco, nenhuma jaqueta por cima. Então, provavelmente, é um dia, assim, que não tá frio nem calor. Ela também tá usando uma legging. É um look mais chiquezinho, mas também, não sei, eu acho que ela tava indo pro shopping. Tô chutando aqui. Indo pro shopping, ou indo, sei lá, passar a tarde na casa de algum amigo, alguma coisa assim. Acertei? Passando a tarde na casa do amigo.
Claramente dá pra ver que a Larissa gosta de... se importa com a roupa que ela tá vestindo, então a expressão artística dela mostra que ela tem uma preocupação com isso, porque é muito bonitinho o look. Tchau, galera! Olá, gente! Voltei! Eu vou analisar a foto da Babi. A Babi está com um look todo branco, o que já dá um spoilerzinho. De quê? De quê? É um look de Réveillon. Podemos ver que aí é um conjunto com um decote V maravilhoso. Manguinhas bufantes, que eu adoro. Aí eu não sei se é saia. Não, eu acho que é um shortinho. Essa parte, essa saia transparente, né, até o pé. E aí o que a Babi fez? A Babi colocou um tênis. A Babi veio com tênis. Veio com uma novidade para o seu look. Creio eu que ela tá em um clube, né? Tem uma graminha ali, então ela tá num clube. O evento é uma festa de Réveillon. Como podemos ver, a expressão artística dela é bem única, assim. Ela gosta bem de diversificar, porque ela coloca um tênis, mas ela coloca um look chique, que ela colocou um longo, mas é um longo transparente. Maravilhoso. Cabelo curtinho lindo. Coloca ali o quê? Uma pulseirinha preta. A xuxinha de cabelo, sendo que ela não tem cabelo pra prender. É uma xuxinha. É o melhor do look. Ai, esse é o melhor do look da Babi. Agora é da Dimitri, ó. Vamos lá. Na foto, a gente vê que o look dela é um look de cores neutras. Uma camiseta preta, uma calça de moletom cinza, tênis branco e uma jaqueta de couro preta. Básico, que dá pra várias ocasiões. Então aí fica um pouquinho difícil de eu saber pra onde ela tá indo. Olha, eu posso chutar uma sexta-feira à noite com amigos. A julgar pelo fone de ouvido, pode ser que ela esteja indo de bicicleta. Pode ser de carro também, mas eu digo bicicleta porque a gente gosta de dar um rolezinho de bike, ouvindo um foninho. E tava frio. E aí o que é legal é que a unha dela tá colorida, tá rosa e amarela. O que diferencia do look, né? Bom, aqui ela tá com uma vibe mais... que é super confortável, super gostoso. Mas a jaqueta já é uma coisa mais feminina, a unha também, uma unha pintada, uma capinha rosé. Enfim, um look bem despojado. O cabelo dela tá solto. Gente, foi isso. Eu achei super legal. Espero que vocês também tenham curtido, né? Vocês receberam aí mais fotos do que as que a gente mostrou, se bem que a gente, por fazer análises diversas, só vai ter uma foto diferente, que a gente não falou sobre ela, e essa foto vai ser da sua análise, e a gente espera que vocês tenham gostado e mandado lá no nosso e-mail, tá? Porque a gente vai querer ver. Vocês também podem responder aí pelos comentários do vídeo, enfim, a gente só quer mesmo que vocês compartilhem com a gente. Nosso direct tá aberto lá na página da Marginalia Filmes, pra gente poder conversar e ter essa troca, porque vocês ficam só ouvindo a gente falar, a gente quer saber de vocês também. Então, não esquece de compartilhar com a gente. Curte o vídeo, manda pros amigos de vocês. Partindo agora pro nosso conteúdo dessa segunda aula, eu vou entrar com vocês agora num ponto mais assim, quais são os códigos da indumentária, né? Alguns termos, algumas questões que são importantes também a gente saber. A moda, ela foi considerada um dos objetos mais importantes da semiologia. E sendo a semiologia todo o sistema de signo mediado pela linguagem, qual seria então o discurso da moda? Só pra gente entender um pouquinho mais sobre semiologia, tá? Ela abrange o sistema de linguagem verbal e também o não verbal, porque como a gente já vem dizendo aqui desde o início, a moda, a indumentária e toda essa questão de expressão através do figurino, através do nosso look, ele faz parte da comunicação. E como eu disse, o vestuário ele se torna essa forma de expressão, né? Mesmo sendo de caráter visual e não de caráter verbal, de caráter falado. É uma comunicação que a gente olha e a gente consegue traduzir o que a pessoa tá querendo dizer. Aquela coisa que a gente falou na aula anterior sobre os grupos, né? Na época que tinham os grupos punk, grupo dark, grupo hippie. E até hoje a gente sabe que muitas pessoas ainda carregam, né, essa característica de grupo e se comunicam através dessas linguagens dos seus figurinos. Ela não precisa falar o que ela é. Muitas vezes a gente consegue perceber só pelo que ela tá vestindo. Não é pra julgar o que o colega tá vestindo, hein, galera? É pra gente analisar a maneira como ele se expressa, o que ele gosta de vestir. Porque eu, por exemplo, sou uma pessoa super eclética. Tem dia que eu tô vestindo uma coisa, tem dia que eu tô vestindo outra. Mas eu consigo comunicar, por exemplo, que eu sou uma pessoa mais neutra. É muito difícil as pessoas me verem com roupas estampadas, ou muito coloridas, ou muito extravagantes. Eu prefiro deixar essa extravagância, por exemplo, nas minhas unhas, na minha maquiagem, nos meus acessórios e até no meu sapato. Mas eu confesso que o look, a roupa em si, a calça ou que seja um vestido, sempre vai ser mais neutro. Então a pessoa já olha pra mim e percebe, mesmo que eu varie, que eu entre em vários estilos, dependendo do lugar que eu vou ou até mesmo do meu humor. Eu andando de preto todo dia.
Depressão. Humor, depressão. Ao contrário do que a gente está acostumado na linguagem falada e escrita, a linguagem da moda, ela não é como se fosse um contrato coletivo com participação de todo mundo da sociedade. Nesse caso, vamos dizer que existe um grupo específico que elabora essa gramática, que elabora essa linguagem, e as pessoas na sociedade decidem o que elas querem dizer a partir das oportunidades que elas têm de opções de roupa, sabe? Então, com isso, o que a gente consegue concluir? A semiologia, ela consiste em todo o sistema de signo ou de símbolos que permita essa comunicação entre os homens. Tudo que estabelece um sentido e um significado é comunicação. E essa linguagem, além de estar no nosso figurino, né, expressando de forma visual aquilo que a gente quer passar para o outro, muito mais sobre o que a gente é, sobre o que a gente sente, ela também está muito enraizada na nossa expressão corporal. A gente sabe que as pessoas, elas são diferentes, elas andam de maneira diferente, elas se portam de maneira diferente, cada um tem o seu jeitinho de sentar, tem o seu jeitinho de falar, de cuidar, né, de rir, de se divertir. Isso muda também de acordo com o nosso humor. Às vezes, quando a gente tá numa festa, a nossa expressão corporal, ela é bem mais exagerada, né? Quando a gente tá feliz, quando a gente tá triste, a gente se retrai um pouquinho mais. Tudo isso é comunicação. Tudo isso é linguagem, é fala, apesar de sem palavra ou sem escrita, né? Por isso que é legal também a gente apurar. Eu acho que a nossa maior motivação aqui é apurar a observação. Porque quando a gente observa mais, uma vez que existe essa linguagem não só falada ou escrita, né, a gente observar mesmo nas entrelinhas o que a pessoa tá sentindo, o que ela tá querendo dizer, ou até mesmo como ela é. Quando a gente apura essa nossa observação, a nossa criatividade também, ela vai muito além, porque dá oportunidade pra gente também se observar, muitas vezes, que a gente nem percebe que a gente tá se expressando de acordo com o nosso humor, ou até mesmo de acordo com uma imposição social ou do nosso grupo. Militei. A indumentária, muitas vezes, ela é resumida somente nessa ideia do vestuário, né? A gente pensa em indumentária, pensa em figurino, pensa em look, a gente vai logo associar o quê? O que a pessoa tá vestindo. Só que é o contrário, né? Inclui o vestuário, sim, mas é um conjunto de linguagens que pode ser expressado numa bolsa, num sapato. Eu hoje, por exemplo, tô com esse boné, diferente da nossa primeira aula. Por quê? Porque meu cabelo não tá legal, galera. E eu falei, vou botar um boné, fazer minha vibe. Então eu estou aqui com um boné. É claro que não só porque meu cabelo não tá legal que eu tô colocando um boné. Eu também gosto de usar. Porque eu poderia simplesmente falar, não, então eu vou gastar um tempinho aqui arrumando meu cabelo pra ele ficar do jeito que eu gosto. Não, coloquei meu boné, tô feliz assim e tô comunicando alguma coisa. Que seja o quê? Que meu cabelo não tá legal. Cada adereço, ele tem a sua própria significação. Tudo isso junto é que forma o look. Então, quando a gente fala look, a gente tá falando de tudo, não só da roupa. A gente tá falando de acessório, anel, brinco, um colarzinho, um boné, o sapato, até a maquiagem, até o esmalte que tem na nossa unha faz parte do nosso look. É o look inteiro. Look do dia. Gente, se arrume comigo. Que esse povo faz no TikTok que eu não sei falar. As pessoas fazem, gente, arrume-se comigo, sei o que. Eles nunca mostram só o que vai vestir, sempre mostram, meu cabelo ficou assim, meu brinco ficou assim. E é muito intuitivo isso, né? É nosso instinto mesmo, porque a gente vem desde toda essa questão histórica que a gente tá entendendo como que isso foi surgindo, que hoje em dia é natural. A gente fala look, a gente não mostra sua roupa, a gente já mostra tudo. Isso, claro que eu tô falando da nosso lugar social, né? A gente se arrumar, a gente sair. Mas no teatro e no cinema, a indumentária, ela inclui o figurino, o cenário, os objetos de cena. Uma coisa tá sempre ligada à outra. Até porque muitas vezes a gente respeita a paleta de cores, né? Dentro do que é cenário, figurino, objetos de cena. Se por acaso tem alguém que veio fazer a oficina de figurino mesmo só por interesse no figurino, é legal deixar claro que para o cinema e para o teatro, todas as coisas precisam estar no mesmo ornamento. E a gente tá falando de toda essa comunicação quando a gente se veste, né? A forma como a gente se expressa pro outro e o outro analisando a gente e falando, nossa, que legal, tal pessoa tem um estilo X, ou então tal pessoa passeia por vários estilos, por várias tendências, mas tem sempre uma questão, por exemplo, no meu caso, que é essa questão do neutro, essa questão do básico. Mas a gente tem que ter na nossa mente também que muitas vezes a nossa indumentária, o nosso look, ele expressa uma coisa que a gente não é.
mas que a gente gostaria de ser. E aí, esse gostaria de ser pode ser para causar primeiras impressões, ou numa entrevista de emprego, ou numa balada, ou numa viagem que a gente está fazendo para um lugar diferente que ninguém conhece a gente, ou até mesmo para a gente se inserir em um grupo que talvez a gente já até conheça, mas que a gente não se insere porque tem um certo distanciamento. Então a gente acaba se comportando, né, como eu já disse, essa nossa indumentária, seja da nossa expressão corporal, seja da nossa expressão visual, né, ela acaba sendo afetada, sendo influenciada por um grupo que a gente quer pertencer. Muitas vezes isso acontece, tá? E tudo bem também a gente se explorar em outros lugares que são novidade pra gente. Quem sabe a gente se reconhece, se sente até melhor do que um lugar que a gente estava antes. Existe um filósofo e sociólogo francês, Jean Baudrillard, que é considerado um dos principais teóricos da pós-modernidade. E ele fala muito sobre essa sociedade do consumo. E esse consumo, né, ele considera também como uma linguagem, como um código que de certa forma também faz a sociedade se comunicar, falar entre si. E aí ele fala o seguinte: a moda é tida como um bem simbólico, um produto gerado pela lógica industrial e inserido na indústria cultural por meio do consumo. Produtos entendidos como símbolos servem para construir significados que causam reações em outras pessoas. E aí, se esses significados são negociados e construídos dentro desse discurso, o objetivo desse consumo de símbolo é legitimar padrões de comportamento. Porque esses significados de consumo, eles também são definidos dentro de um consenso social. E esses significados de consumo, eles vão se mover, né, de uma sociedade para outra, como a gente já viu que só uma influência de um lugar que chega no outro, ou uma coisa que está acontecendo, uma tendência que está acontecendo num país e o outro país pega como referência e constrói da sua maneira. E geralmente esses significados, né, que a sociedade expõe, eles fazem parte do consenso cultural também, de onde a pessoa vive, da região que ela está. Como eu falei que esse filósofo e sociólogo, ele traz bastante um estudo sobre o consumo, esse comportamento de consumir, ele pode ser explicado pela necessidade de se expressar. E expressar também o significado que cada coisa quer dizer. Como a gente vem falando até agora, toda essa nossa forma de se vestir, ela nada mais é do que a nossa comunicação não verbal, a nossa comunicação visual. Então todo esse consumo muitas vezes é essa necessidade mesmo da pessoa se reafirmar, da pessoa falar: isso aqui vai falar um pouco sobre tal questão minha, ou sobre a minha maneira de pensar de tal forma, ou sobre eu ser uma pessoa mais séria, mais básica. Não é dizer se você consome muito ou pouco, é que a sua necessidade de consumir nem tanto é sobre você de fato comprar e ter posse de tal coisa, mas sim de você usar aquela coisa como uma maneira de falar, sem escrever. E esses símbolos que trazem significação, né, que trazem expressão, eles são muito variados, e principalmente em determinadas culturas e regiões, como eu já disse, eles mudam, eles se diversificam. Tem coisa que está acontecendo agora aqui que em outro lugar não está acontecendo, não é uma tendência, não é uma questão, porque não faz parte daquela cultura, não faz sentido para aquelas pessoas, da maneira como eles foram criados, da maneira como eles têm outras referências de outros lugares. E já em paralelo a isso, uma coisa que está super acontecendo aqui agora, ela pode virar uma tendência rápida em qualquer outro lugar. O trabalho do figurinista é um exemplo de importância desses códigos da moda, sabe? Porque para você exercer essa profissão, né, você não pode dispensar esse conhecimento sobre esses códigos. Principalmente se você está passando por um processo de montagem e se essa montagem for de época. Porque aí você tem que pegar toda essa bagagem histórica, né, entender todos os conceitos e fazer valer aquele visual. E para você conseguir fazer a comunicação do que está sendo vestido pelo ator personagem, para gerar esse entendimento, esse sentido com o espectador, primeiramente você tem que sentir, você tem que entender aquilo que está sendo passado, porque aí você consegue gerar essa via de mão dupla, né? O espectador entende o que você está falando, automaticamente ele se envolve mais naquela história e vocês têm ali o trabalho do teatro ou o trabalho do cinema também muito bem feito. Vou falar de novo, hein, galera? Vai ser repetitivo dessa aula. Essa comunicação visual, ela conta também muito, muito, muito a história. Até porque se a história desse espetáculo não tocar o espectador, se ele não sentir nada, se não causar nenhum efeito nele, então a gente não fez o nosso trabalho.
né? A gente pode dizer que é um espetáculo perdido. E aí a gente vai poder concluir que o quê? Não houve comunicação, não houve troca. Esses signos, né? Quando a gente fala signo, a gente fala dessas simbologias desses itens diversificados, eles se completam uns aos outros, né? Eles se complementam. Então é preciso de todos eles juntos para a gente conseguir gerar, de fato, uma comunicação completa. É como uma frase. Você não consegue falar uma frase se você não colocar todas as palavras no lugar. Se eu quiser falar eu te amo e se eu falar só te, perdeu, não tem sentido nenhum. Então, dentro dessa montagem, né, de um espetáculo, é preciso que toda a indumentária esteja completa para você conseguir passar a mensagem. Tudo bem? Doutora Janice. Eu não sei se é Gisleri. Ah, não, gente. A figurinista e estilista Janice Gisleri fala que as cores, as texturas, as formas, elas possuem grande significado. Até porque esses itens a gente pode afirmar que são as primeiras coisas que a gente presta atenção quando a gente assiste alguma coisa, quando a gente vê alguma coisa, quando a gente vê uma pessoa na rua. Como a gente vem falando, né, nessa coisa toda das cores, e eu até disse que eu sou uma pessoa muito neutra, as cores, elas indicam o estado de espírito da personagem, né? E a gente vai chegar mais a fundo nessa coisa das cores já já. Por exemplo, alguns decotes, né, vestido com alguns decotes ou blusa com alguns decotes, elas podem trazer uma sensação mais de sensualidade. Formas exageradas, muito grande ou muito pequeno, são utilizadas, por exemplo, na comédia. Até mesmo o clown. Você pode observar que muitos palhaços usam sapato muito maior que o pé, ou usam uma roupa muito menor do que cabe no seu próprio corpo. Essas formas, elas têm uma expressão mais cômica, né? Se a gente colocar um tecido mais rústico, um tecido rasgado, manchado ou claramente encardido, a gente vai ter uma sensação mais de pobreza. Então, por exemplo, quando a gente assiste algum espetáculo ou filme ou novela que tem pessoas, por acaso, que são moradores de rua, ou que são muito pobrezinhas, a gente percebe esse tipo de característica, né? As roupas não tem muita cor, as roupas não tem muita estampa, quando tem é um pouco ofuscado, apagado, pra contar aquela história direito, porque senão não faria sentido, né, a gente colocar, por exemplo, um morador de rua com roupas super limpinhas e de cores super extravagantes, não condiz com a realidade. Por exemplo, alguns estereótipos e arquétipos, a maioria lá com origem na década de 20, são utilizados na identificação de personagem. Uma pessoa, por exemplo, um cara, por exemplo, que vai fazer um personagem do mal, ele tá um pouco acima do peso, ele é barbudo, ele é sempre forte, ele sempre tem uma expressão corporal agressiva. E o mocinho, né, a pessoa do bem, o rapaz bonzinho, ele sempre tá engomadinho, sempre pequenininho, mais magrinho, tá de barbinha feita, tá sempre em dia com a higiene. Ele usa tons mais claros, enquanto a pessoa que é do mal usa tons escuros, ou não tem nenhuma expressão colorida, né, tem roupas muito básicas. A mocinha usa roupa leve, floridinha, coloridinha. A do mal sempre tá de roupa pesada, roupa escura. E aí aquela mulher que vem mais para seduzir, ela tá como? Ela tá de vermelho, ela tá de roupa que mostra mais o corpo. Gente, isso é a cara de novela das 6. Novela de época, novela das 6, é sempre assim. A mocinha, uma pomposa, a do mal já bota uma víbora, bota uma roupa mais escura, e sempre tem uma que quer seduzir todo mundo, que usa um batom vermelho, tem um decote. Aí tem umas coisas que eu falo que tá escrito, que pior que é verdade, mas que é tão machista, ou que é tão, sabe, eu sinto que hoje em dia parece que não cabe mais, mas como faz parte da história, a gente tem que falar, né? Porque na verdade eu não acho que tá errado isso, mas é porque, por exemplo, uma novela de época, uma novela das 6, assim, por exemplo, que tem esses estereótipos, eu nem assisto, eu tenho preguiça. Mas é uma questão minha, sabe? Tipo, eu sei que eles não estão falando nenhuma mentira. Eles colocam os estereótipos e não é uma coisa que eu concordo na minha vida, sabe? Então eu fico um pouco incomodada quando eu tô falando. Não acho que tem que ter muitos estereótipos, tem que ser a regra. Só que a gente sabe que o comércio, né, precisa disso. Só lembrando, galera, que eu tô trazendo pra vocês aqui todos os conceitos que vieram da história, né? Tô contando pra vocês essa linha do tempo. Mas hoje em dia, muitos desses padrões já foram quebrados. Inclusive, eu acho super interessante quando a gente tem essa quebra de expectativa, né? A gente acredita que a mocinha vai ser aquela coisinha bonitinha, engomadinha, que vai deitar cedo e vai dormir. Mas pode ser que chegue à noite ou que longe da família, ela seja perversinha, assim, por trás da história. Ou até mesmo que a vilã, né, que tenha toda essa característica, todo esse estereótipo de vilã,
no fundo, ela não faz nada. Então, assim, só retratando pra vocês que não é uma regra, né? Eu tô contando pra vocês essa linha do tempo. E muitas coisas também dentro do teatro, dentro da TV, dentro do cinema, como precisa contar a história, como muitas vezes, né, ficção. A gente sabe que tem muitas coisas que fazem parte da história real, mas a maioria é ficção. Então, eles dão uma exagerada nisso, eles dão uma temperada a mais, que é pra realmente chegar no espectador, chegar no público, pra gente poder entender o que eles estão querendo dizer, tá? Só pra gente avaliar a forma de comunicar. Existem também, né, aqueles personagens que a gente identifica assim, só de olhar. Porque pode ser que, como eu falei, né, por essa quebra de expectativa, a gente olha e fala, ah, é uma mocinha, mas vamos esperar ver o que ela vai fazer. Agora, por exemplo, o Homem-Aranha. Você olha pro Homem-Aranha, você fala, é o Homem-Aranha. Que, principalmente quando ele está realmente super-herói. O Homem de Ferro, o Batman, a Mulher Maravilha, a Mulher Gato, todos eles você olha e você fala, não, é um super-herói. Ponto. Porque são figurinos que são de fácil identificação. Além também dos personagens de conto infantil, né? A Chapeuzinho Vermelho, a Branca de Neve, a Bela Adormecida. Já na nossa vida real, né, falando aqui do nosso dia a dia, a gente sabe que algumas roupas elas já remetem a algumas coisas específicas. Por exemplo, decote, cor vermelha, batom vermelho, um salto alto mais fino, ele já traz uma sensação de sensualidade. As posses, elas sempre falam sobre os seus possuidores, né? É aquilo que a gente tá falando do consumismo. Você consome aquilo que você geralmente quer expressar. A fé, ela é um outro exemplo de simbolismo como fator de orientação na escolha da indumentária. Por exemplo, utilizado às vezes em rituais de candomblé. Pode até parecer estranho para as pessoas que não pertencem a esse grupo, né? As vestimentas, a indumentária do lugar, o cenário do lugar, os objetos que eles precisam utilizar para os rituais. Porque para quem não conhece isso, para quem não faz parte disso, nada daquilo tem um significado. Como vocês podem ver nas roupas, por exemplo. São roupas brancas, né? Geralmente que você não vê pessoas usando essas roupas no dia a dia, né? São roupas específicas de um determinado grupo para um determinado feito, que no caso deles são rituais religiosos. Mas para aquelas pessoas que fazem parte, né, desse grupo, fazem parte dessa crença, é super normal, é uma vestimenta que eles usam para se reunir, para se encontrar em momentos específicos. Roupas que carregam significados, são símbolos que têm uma significação dentro da crença de cada um, da fé deles. E como eu já disse para vocês, o contrato coletivo da moda possui os seus próprios códigos e os seus próprios significados, que por sua vez são quase sempre a primeira impressão que fica quando você vê. Traz muito sobre o que a pessoa é no seu individual. Como a gente já falou um pouquinho sobre as cores, né? A gente trouxe aqui essa coisa do neutro, a cor branca, a gente mostrou aquela análise do exercício da aula anterior no look da Babi todo branco e a gente associou logo ao que é uma festa de Réveillon. A gente vai falar um pouco agora sobre essas cores, especificamente o oposto preto e branco. A cor branca e a cor preta no mundo da moda, ela já é intitulada como cores básicas, cores neutras. Geralmente, essas duas cores, né, nas peças de roupa, elas são intituladas como cores elegantes e que combinam com tudo. Acho lindíssimo e pro mundo da moda é uma grande peça-chave, né? Eu acho que todo mundo tem no guarda-roupa uma peça branca, uma peça preta, que sempre quando tá com dúvida fala, vai ser isso aqui, e coloca no corpo. Como vocês podem ver nessa imagem, a imagem 1 e a imagem 3, elas são looks completamente preto e branco. Tá? A primeira imagem que a gente pode até ver que a moça tá com uma bolsinha preta. Caberia ela colocar uma outra coisa colorida? Caberia, mas tá lindo, eu defendo. Serve pra sair de manhã, pra sair à noite, dá pra ir no shopping, dá pra ir num restaurante, dá pra ir pra uma entrevista de emprego, porque ela tá bem social, né? A terceira também, ela tá bem social, ela tá também despojada a parte de cima tá mais social, tem uma camiseta, tem um blazer, a parte de baixo ela tá mais despojada com um tênis, com uma calça que fica um pouco, né, mais ali acima do tornozelo. E nessas outras duas imagens, a imagem 2 e a imagem 4, já tem uma brincadeira aí com o jeans, né? E a imagem 4, inclusive, ela tem um casaco, né? Uma blusa de frio que é num tomzinho mais de rosa, um rosé, enfim. A gente vê que ainda assim é básico, né? Mas que tem essa predominância aí do branco, essa predominância do preto. Já nesse caso aqui, combinado com o jeans, que também é uma peça coringa, né? Vamos falar a verdade. Ah, não, gente, eu vou deixar. Gente, meu cenário tá caindo. Isso aqui não quer parar, então eu vou tirar. Tchau, cenário. Muito obrigada por ter vindo.
o branco e o preto, ele tem uma importância tão grande que vocês podem acompanhar aí em desfiles, em lançamentos de marcas, né? Que sempre tem uma peça branca, sempre tem uma peça preta, né? A não ser, claro, que a tendência do momento seja um desfile com peças totalmente coloridas, né? E aí sempre eles vão valorizar isso. Mas é muito difícil não ter o branco e não ter o preto, nem que seja em uma peça, né, de conjunto ou em uma estampa, porque a gente sabe muito bem que são cores de fato que são importantes aí para essas combinações acontecerem. E por incrível que pareça, né, a gente tá falando que são cores básicas, a gente tá falando que são cores neutras, mas essas cores carregam significados e simbologias muito grandes, muito importantes e de muito peso. O preto, por exemplo, a gente sempre associa com o luto. Não sei se vocês já vivenciaram isso, mas com certeza vocês já viram, nem que seja em alguma obra de ficção. Toda vez que tem um luto, toda vez que acontece a morte de alguém, a perda de um ente querido ou de um amigo, que a gente vai prestar nossas condolências, as pessoas estão sempre de preto, né? No enterro, no velório. É uma roupa realmente que é uma cor que realmente traz essa seriedade, esse pra dentro, esse fechado. Então, o preto, em qualquer ocasião que a gente vê a pessoa toda de preto, a gente já logo tem essa lembrança, né, de que o preto é sempre usado em momentos de luto. Mas essa cor também, ela representa outras significações dentro de contextos opostos. Analisando, né, as vestes de 3 tribos urbanas, a gente percebe também o uso da cor preta em diferentes perspectivas. Por exemplo, no caso do movimento punk, que vem representando, né, uma coisa mais agressiva. Para os góticos, que representa essa misticidade, uma coisa mais das trevas. E por fim, a gente também tem o movimento dark, que simboliza aí oposição à sociedade, violência. Eu falo que os darks são violentos, eles me cancelam. Apesar de não expressar muita diferença, né, porque, como eu disse, a cor predominante é a cor preto, cada movimento carrega uma determinada expressão. Cada movimento carrega a sua simbologia, o seu significado. Então eles usam o preto como a cor predominante, mas cada grupo ele tem uma diferença dentro, né, dos seus ideais. E como eu disse pra vocês que o preto, ele, né, a maior simbologia dele hoje pra gente é o luto, vocês podem ver também nessa imagem que vai aparecer na tela pra vocês, como as pessoas se comportam, né, em velórios, estão sempre com as roupas pretas, como eu já disse, e por que que isso foi inserido dentro da história. Na cultura ocidental, apesar de todas as evoluções que a gente já sofreu até hoje, essa cor ainda representa essa ideia porque eles veem a morte como algo ruim, eles veem como um fim. Então é difícil para eles desfazer a ligação do preto com o luto, né? Porque é a cor neutra, a cor básica, é uma cor escura, fechada. Então, como eu disse, que toda essa sensação de morte, de luto é associada a essa cor preta, porque para eles esse fim da vida, essa despedida do ente querido, do amigo próximo, ou até mesmo, né, para prestar condolências para um amigo, é uma ideia triste, né? Não é uma coisa feliz. Então eles associam o preto até com essa tristeza. E como a gente vem falando do contrato coletivo da moda, o preto referente ao luto é mais um dos nossos contratos, né? Então todo mundo sabe que você chegar num velório e ver uma pessoa de preto é comum, né? Às vezes a gente até acha graça quando a pessoa vai com uma outra cor de roupa e fala, nossa, não tá vivendo o luto corretamente. Em algumas culturas, em algumas épocas, a pessoa fica de preto por muito e muito tempo, principalmente quando é no caso de uma esposa que ficou viúva ou um esposo que ficou viúvo, né? E como eu disse que é um contrato, né, que veio lá do povo ocidental, é porque é uma coisa que acontece em alguns lugares, em outros já é diferente. Por exemplo, os hebreus, eles não costumavam vestir preto, eles costumavam rasgar as vestes. E até hoje, alguns ainda mantêm, né, essa tradição de quando perde um ente querido, eles rasgam as vestes. Já na China e na Índia, o luto deles é representado pela cor branca. Olha pra você ver, o oposto, o extremo oposto. Essa tonalidade no Ocidente já significa paz. Como vocês estão vendo na imagem, né, familiares que perderam seus entes queridos aí, uma passeata, né, por essas pessoas,
todas vestidas de branco. E as rainhas francesas, quando ficavam viúvas, elas também adotavam o branco para representar esse luto. E isso lá atrás, no século XIV, tá, gente? Já na Roma antiga, quando as mães perdiam seus filhos ainda crianças, elas usavam a cor azul claro para poder representar esse luto. No século VII, os reis e os cardeais, eles optavam pela cor roxo, que é a cor que representa o luto litúrgico, né? Essa cor roxa, né, em momento de luto na liturgia, ela ainda é mantida. Se tem alguém aqui que é católico ou que tem algum familiar católico que já vivenciou essa experiência de ir até a igreja católica, de ir frequentar uma missa na época da quaresma, vai perceber que toda a indumentária da igreja, ela tá na cor roxa. Inclusive a própria veste do padre, né? Ele busca também trazer ali essa cor que simboliza todo esse período de luto durante a quaresma, né? Dentro da história do catolicismo, a gente sabe que a quaresma ela antecede a Páscoa, né? Ela vem depois do carnaval. O preto como luto, ele só chegou pra gente na Idade Moderna. São características que foram difundidas pela corte espanhola a partir do Renascimento. E um fato muito curioso que prevaleceu durante os séculos 17 e 18 para pessoas que iam visitar, né, familiares, parentes que tinham sofrido uma perda, que estavam nesse processo de luto, é que toda essa família, todo mundo mesmo da família, tinha que estar vestido de preto. E quando você ia visitar, era o ideal que você também estivesse. Mas se caso você não estivesse, por qualquer motivo que seja, essa família, ela te oferecia uma veste preta para você poder ir até o banheiro, trocar e vir poder participar daquele momento ali com aquela família. E essa tradição, ela se manteve, ó, forte até o século XX. E é uma cor que é usada por ambos os sexos, viu, galera? É o preto, ele é usado tanto pelas mulheres quanto pelos homens, as crianças. Como eu disse, todo mundo da família. Então vocês já imaginam que isso vai abranger ali todo mundo de ambos os sexos. E eles ainda faziam alguns acréscimos na indumentária que era para poder reforçar o luto. Eles queriam falar, galera, ó, tava mal aqui. O homem, por exemplo, ele adotou um objeto preto que era uma braçadeira de crepe. E ele usava por cima da roupa mesmo, no braço esquerdo. Já as mulheres, elas pintavam as unhas de preto e também usavam joias todas nessa mesma tonalidade. E uma curiosidade é que existiam umas joias que eram chamadas de joias de sentimento. Que você fazia, por exemplo, com um pedaço de cabelo da pessoa falecida, você colocava dentro da joia e ali você tinha aquela joia de sentimento que você ficava usando durante esse período de luto ou até em outros momentos se você quiser. Mas na segunda metade do século XX, essa tradição ela já caiu um pouco em desuso, sabe? E por mais que hoje as pessoas ainda usem o preto como luto, o fato de a moda ter aderido essa cor, né, a peças de elegância e ter adquirido também outros significados, outras simbologias, isso ficou um pouco mais ameno. E não é sempre que hoje em dia você vê pessoas indo no velório de preto. O luto, que antes era soberano, agora precisa dividir o preto com a transmissão de um discurso, que ao mesmo tempo tem todo esse significado de sensualidade e sobriedade. A gente sabe que a cor preta numa roupa, ela também traz algumas vantagens, como por exemplo, não mostrar que a roupa tá suja. Outra qualidade que se adotou a cor preta é de diminuir a silhueta. E a cor invadiu tanto esse mundo da moda que hoje também se tornou uma peça-chave pra gente sair, pra gente ir pra balada, pra gente ir pra festa. Roupas em tom de preto com glitter, enfim, elas se tornam mais favoráveis, né? Quando a gente vai pra uma baladinha e quer colocar um pretinho básico. Vixe, tô começando a sentir calor. E é engraçado porque essa fase de mutação que o preto passa mostra quanto as significações podem ser variadas de acordo com o tempo, né? De acordo com os novos valores adquiridos pela sociedade. E é mais uma comprovação de que esses signos, esses símbolos, eles mudam de acordo com cada época e com cada cultura também. Agora falando do branco e todo esse ar de paz que ele transmite. Como eu falei, né, ao contrário do preto, o branco traz uma vibe mais de paz, traz esse significado de paz, traz um significado de pureza, de limpeza. Como eu já tinha falado pra vocês, né, que na cultura indiana, eles na verdade usam o branco como luto, é porque pra eles a morte significa que a pessoa foi pra um lugar melhor, foi pra um lugar de paz. Por exemplo, todo mundo já deve ter ouvido uma vez na vida o termo bandeira branca, né, que era uma simbologia que veio através das guerras. Na guerra, as pessoas faziam uma bandeira realmente branca, um pano branco, pra pedir paz, pra simbolizar que tá cansado daquilo, que, galera, vamos acabar com isso. E talvez a maior simbologia, né, que traga no seu vestuário a cor branca
é a imagem da noiva, né? Eu acho que hoje em dia a gente até tem variações, mas é uma tradição fortíssima que a noiva sempre se casa de branco. Era pra casar virgem de branco, né? Mas hoje as mulheres já tá casando com o filho. Eu sou contra. Casando grávida. Casar. Aquelas... Eu sou contra. Eu sou contra o casamento. Eu não vou casar, gente. É um dinheiro muito que gasta. Até porque a adoção, né, dessa simbologia pra noiva é que realmente significava que a moça tava se casando virgem, né? Que ela nunca tinha se deitado com nenhum homem, nunca tinha tido nenhuma relação sexual com nenhum homem. Ela iria se guardar e se preservar para o marido que ali estava junto com ela. Eu sou contra. Como vocês podem ver nessa imagem super tradicional, né? A noivinha de branco, bem linda. Essa noivinha, ela já apostou numa coisa mais creme, um vestido ainda de renda, ainda tem o véu, né? Não foge das tradições principais, mas a cor, ela já usou um pouquinho. E no período clássico, o branco, ele trazia uma associação muito grande com as nuvens, né? Com o céu. E isso simbolizava também a casa dos deuses. As primeiras roupas de baixo, né? As primeiras roupas que se colocavam eram, assim, incontestavelmente roupas brancas. Até pra dar uma sensação de limpeza. Na Europa antiga, o banho não era um negócio, assim, muito todo dia. Então, o que eles faziam? Eles trocavam só a roupa de baixo. Então, por isso que essa roupa de baixo ela tinha que ser branca, porque simbolizava limpeza. Então, mesmo com o corpo sujo, eles trocavam a parte de baixo da roupa, né? Pra poder falar, tô limpo, galera. É isso aí. A Babi até hoje adotando essa cultura. Babi é tradicional. A Babi europeia. Aí, ó, um dos exemplos dessas roupas de baixo é essa camisola aí, que provavelmente vinha embaixo dos vestidos das mulheres, né? Daqueles enormes vestidos que vocês já viram em muitas fotos que a gente mostrou. Essa falta de banho deles também era muito justificada porque o sabão não era muito comum naquela época, ele não era muito abundante naquela época. Então, assim, você tomar mais de um banho, sei lá, por semana, não sei, não tenho a informação de quanto tempo eles tomavam banho. Mas toda vez que você se banha, você gasta o sabão. Então, assim, eles precisavam economizar. Então, não era uma questão tanto de escolha deles, mas era uma questão mesmo de como eles viviam naquela época. Eu defendendo a falta de banho da galera. Economize, não tome banho. E esse fato também de andar com as vestes bem limpinhas, elas indicavam também riqueza. Porque pensa, se os ricos já não tinham tanta condição de tomar tanto banho, usava-se sabão também para lavar as roupas. Então eu acho que eles preferiam naquela época lavar as roupas e demonstrar aquela riqueza através do visual do que de fato tomar o banho, entendeu? E o branco, ele ainda vem, né, nesse tom de limpeza, né, se tratando dessa parte da limpeza. O branco era a melhor peça de roupa para você poder mostrar que você é limpo, porque ele evidencia claramente qualquer sujeirinha. Gente, tem roupa branca que fica no armário da gente, que se a gente não usar, ela suja, fica amarela, fica empoeirada. Nas lojas, muitas lojas às vezes preferem colocar as roupas brancas dentro de saquinhos, assim. Não sei se vocês já viram, parece que eles têm como se fosse uma cobertura mesmo pra colocar as roupas brancas. Na moda, o branco, que é a união de todas as cores, junto com o preto, que é a ausência dessas cores, são a dupla que são consideradas de cores básicas, né? Como eu já venho falando pra vocês. E com o exemplo grandioso do look da Babi, a gente viu que a cor branca, ela, além de simbolizar paz e limpeza e etc e tal, ela também é, assim, número 1 escolhidas para as noites de Réveillon. E é uma simbologia que vira parte da nossa cultura, né, galera? Tá aí hoje, todo mundo que vai pra virada de ano. Até que hoje em dia a pessoa, vou botar amarelo que é dinheiro, sei o quê. Mas o branco, ele é campeão, assim, de audiência nessa data. E além de tudo isso que eu já falei pra vocês aí acima, todas essas simbologias, todos esses significados do branco, ele traz um significado de diferenciador social. Os profissionais da área de saúde, por exemplo, eles facilmente são identificados pelos seus jalecos da cor branca. Apesar de que, como vocês podem ver nas fotos, alguns profissionais de saúde já estão optando por usar outras cores também, como verde. Quando a pessoa é da área de ginecologia, pediatria, bota um rosinha ou um verdinho claro, azulzinho claro. Estão passando a usar algumas outras cores, mas ainda assim evidenciando que essas cores precisam ser bem clarinhas. Voltei, galera. Bom, vou falar um pouquinho sobre moda, expressão e comunicação. Nossa roupa diz muito sobre a gente, né? Mesmo que você saia e fala, hoje vou colocar, não vou preocupar com a roupa, vou pegar a primeira roupa que eu vi no guarda-roupa. Você vai estar comunicando, de qualquer maneira. Sem querer se comunicar, você se comunica.
tá? E não só através das roupas, mas dos gestos, que vocês podem ver que eu gesticulo bastante, né, gente? Como podemos ver, os decotes, as fendas, elas diz muito sobre um look mais elegante, sobre uma parte do corpo que você quer evidenciar. E quando você quer tampar essas partes do corpo, também tá querendo dizer alguma coisa sobre você, sobre o seu indivíduo, sobre o seu modo de viver. Bom, e o discurso do corpo, ele fala muito sobre a sociedade onde você vive. E o corpo, ele também é obra de arte. O corpo, ele é uma obra de arte teatralizada, onde as palavras, elas são encenadas. Então, na tentativa de utilizar o corpo como um palco, né, um lugar de ampla visualização, o ser humano, o indivíduo, ele faz isso por meio da moda. Né? Ele tenta passar esse visual por meio da moda. Ai, acabei de conhecer uma pessoa. Antes de tudo, você não vai saber se ela é uma pessoa legal, ai, uma pessoa chata, ai, aquela pessoa fala muito, ai, aquela pessoa é muito tímida, não fala com ninguém, ai, aquela pessoa é antissocial. A primeira impressão é o visual. E aí você vai logo olhar e vai falar, ou entendeu? Você me entendeu. Bom, e ainda trazendo essa fala de o corpo como palco, o ser humano, ele tenta, o indivíduo, ele tenta ornamentar esse palco, né? Assim como num palco, numa peça, a gente vai colocar o cenário, né? Vai trazer todo esse visual, pro audiovisual a gente vai fazer uma direção de arte, e aí vai ter o figurinista, né? Que vai cuidar dos personagens, do visual dos personagens. Na vida, a gente também acaba fazendo isso, né? Que daí a gente faz uso de adereços, a gente faz uso de objetos ou não. Por exemplo, tem gente que sempre tem um objeto X. Tem gente que sempre usa uma correntinha específica, às vezes pode ser uma coisa ligada mais à religião, ou apenas à estética, porque gosta. Um brinco. Eu tô sempre com um brinquinho, por exemplo. Eu amo usar um brinquinho, assim, desde quando sei lá, desde pequena. Eu sempre usei um brinquinho. Uma coisa minha, né? Tem gente que usa relógio, sempre, assim, não tira o relógio do pulso, não sai de casa sem um relógio. Hoje eu tô de relógio, mas na aula passada, por exemplo, eu não estava de relógio. E é uma coisa que eu uso quando me convém, assim. Mas acaba sendo um hábito. O relógio já é um adereço que já traz outra informação, né? Que você já é mais usual, já é mais utilitário, né? Que além de ser uma coisa estética, um objeto estético, ele também traz informação das horas. Assim como um óculos, por exemplo, um óculos escuro, né, que já deixou de servir para tampar os olhos do sol. E hoje em dia vira acessório. Em muitas festas, às vezes noturna, a gente vê pessoas utilizando óculos escuro. Enfim, podemos utilizar também o exemplo das máscaras. É um objeto, né, de proteção que acabou virando um acessório, porque a gente pôde ver máscara de vários estilos, tipos e estampas. Agora vamos falar um pouquinho sobre o parecer e o aparecer. Bom, utilizando o exemplo aí da imagem, falando sobre o parecer, a aparência, ela é um desejo de mostrar-se similar ao modelo desejável, o que você quer, né? Eu quero parecer ser tal coisa. Eu quero parecer ser isso, eu quero parecer ser aquilo. Como podemos ver na imagem, é uma mulher, né, vestida com um look social de trabalho, provavelmente, a julgar pela saia até o joelho, esse blazer, uma camisa por baixo. A gente consegue ver que ela, né, que é um look, assim, de trabalho, um cabelo mais preso, tem até uma pasta embaixo, um saltinho, né? Só que o que a gente vê de reflexo é outra coisa. Então ela tá parecendo ser uma coisa, tá tentando parecer uma coisa, quando na verdade é outra. E aí vem aparecer, que sobretudo é o que manifesta diante do outro. Não tô muito bem comigo mesma, porém não quero aparecer com essa cara amassada perto das pessoas. Vou colocar um super look, um look lindo, né? Ou vou mais social, como nesse exemplo da imagem. Vou mais social hoje pro trabalho, pra parecer mais culta, mais séria, mas hoje eu não tô legal, não é o meu melhor dia. Beleza. Vesti aqui meu look, vesti a minha máscara, como ela tá fazendo diante do espelho, quando na verdade, por detrás, eu estou acabada, eu tô triste, não queria sair de casa, hoje eu tô na bad, tô na deprê. Então, eu tô tentando parecer uma coisa, quando na verdade, outra pessoa que chega pra falar comigo, talvez uma pessoa mais próxima, um colega de trabalho mais próximo, não sei, ou uma amiga que me liga, e aí já na minha voz percebe,
entendeu? Não sei, faz uma chamada de vídeo, né? Porque aí ela tá vendo meu look, ou ele, e aí percebe que, na verdade, eu não tô conseguindo passar aquilo com o meu look. Ou seja, eu não tô conseguindo ser o que eu estou tentando parecer ser. Isso tudo funciona como uma camuflagem, como uma maneira de tentar ser aquilo que não é. O que acaba ocultando a minha verdadeira essência, através dessa camada externa, né, do meu vestuário. Então, o vestuário ele também serve como uma máscara, que muitas das vezes a gente pode conseguir passar despercebido, né? Porque talvez se eu apenas colocar um look bem elaborado, num dia que talvez não esteja muito legal, eu consiga passar despercebido. Falei com ninguém, passei aqui meu look, uma cara neutra, pronto, passei, né? Mas aquilo, na essência, eu sei que não é aquilo, né? Eu sei que eu tô camuflando. E Baudrillard, ele escreve sobre essa estratégia do real, que é capaz de adaptar o homem à realidade em que ele vive, e através de elementos que compõem o mundo. E aí eu vou utilizar de uma citação: do mesmo tipo que a impossibilidade de voltar a encontrar o nível absoluto do real é a impossibilidade de encenar a ilusão. A ilusão já não é possível porque o real já não é possível. Bom, e a indumentária, ela também corresponde a uma realidade institucional, social, independente do indivíduo, no qual ele extrai o que vai vestir. Já o traje, ele é uma realidade individual. É o ato de vestir-se, pelo qual o indivíduo atualiza em si a instituição geral da indumentária. Então, a indumentária e o traje constituem um todo genérico, o qual é denominado vestuário. Então, a relação entre traje e indumentária é uma relação semântica. A significação do vestuário, ela cresce à medida que se passa do traje à indumentária. O traje, ele é debilmente significativo e exprime mais do que notifica. A indumentária, ao contrário, é fortemente significante. Ela constitui uma relação intelectual, notificadora entre o usuário e o grupo. Então, a indumentária, ela diz sobre você, sobre a sociedade onde você está inserido, sobre a sua cultura, sobre condições sociais, econômicas, enfim, a indumentária, ela é como se fosse o todo, ela abrange todo o ser através do traje. Para Barthes, que foi um crítico e ensaísta literário francês, o traje ele pode ter um significado morfológico, psicológico ou até circunstancial, mas não sociológico. Enquanto a indumentária, sim, é um objeto de pesquisa sociológico. Então, a imagem que o indivíduo tem de si, ela é motivadora de um consumo. Então, esse indivíduo, ele começa a ser envolvido por esse consumo, sabe? Essa vontade de consumir, esse status do consumismo, mas até como uma experiência social. E o indivíduo, para ele elaborar o seu autoconhecimento, ele considera 3 visões de mundo. A real, né, que é como a pessoa se percebe, a ideal, que é como ela gostaria de ser percebida, e a social, que é como ela apresenta o seu eu para os outros. A gente também consegue utilizar daquela última imagem, através dessa fala, que a pessoa pode, aquela mulher, né, talvez ela não estivesse em um bom dia, vamos colocar como se ela estivesse numa bad. Ela tá triste, porém ela quer se passar como uma pessoa séria, que tá tudo bem na vida dela, com o Instagram. Tá tudo ótimo na minha vida, tudo são flores. É isso. Como se fosse um Instagram, uma vida de Instagram. Quando na real não é nada daquilo que ela é, né? Então ela tá querendo passar isso para as pessoas, quando na real não é isso que ela tá triste, mas ela quer passar que tá tudo bem para as pessoas. Bom, e os instrumentos, eles são objetos que ajudam a realizar o transporte do eu real para o eu ideal. E a moda, ela é da alçada da indumentária, mas a sua origem pode representar um outro movimento. Ora, a moda é um fato de indumentária criada por seus especialistas, por exemplo, a alta costura. Ora, ela é constituída pela propagação de um traje, reproduzida em escalas menores, por razões diversas. Agora, eu vou deixar um questionamento para você.
pra você aí discutir com seus colegas. Pode deixar aqui nos comentários também, tá? Essa discussão, qual é seu parecer, qual é seu pensamento a respeito. Seria a moda uma forma de expressão individual ou uma forma de se inserir nesse mercado do consumismo? Bom, agora vamos discutir sobre o tema. Mas, primeiro, você vai dar uma pausa, vai responder, deixar o seu questionamento, deixar o seu pensamento a respeito dessa questão aí nos comentários, tá bom? Vai lá. Então agora vamos falar sobre forma de expressão ou submissão. Bom, a indumentária, como eu já disse, que ela diz sobre o ser, como se insere na sociedade, a sua cultura, onde eles vivem, o que eles comem. Ela, sim, é uma expressão cultural, ela é uma expressão do indivíduo. Ela é uma forma de expressão. No entanto, a moda, sim, é uma forma de consumismo, porém, ela também diz sobre o indivíduo. Já vemos isso, né? Inclusive, a moda está inserida, o look está inserido na indumentária. Mas, atualmente, a moda está muito mais correlacionada a esses ícones do consumo. E o símbolo é a união do significado e do significante. O significado, ele muda de localização nesse ciclo da moda. Passa por processos de aquisição por parte da sociedade. Bom, então com o lançamento de novas peças, né? Esse ciclo, ele nunca tem fim, que vai lançando uma coisa, campanha outono e inverno, primavera verão, e as pessoas vão sempre consumindo, vão sempre comprando, mesmo que não no sentido de acompanhar a moda, mas, por exemplo, estou precisando de uma calça jeans. E aí lançou a calça jeans Moon. Quero uma calça mais larguinha e tal, gostei desse estilo, desse modelo, vou adquirir esse modelo. Você acaba comprando o que tá nesse novo ciclo da moda. Então acaba acompanhando esse consumismo. E aí as pessoas com um poder aquisitivo maior, independente dos produtos que têm os valores mais altos, né, quando comparado ao restante do mercado, eles vão comprar, né? Eles podem comprar e gostaram da peça, ou realmente, não sei, por exemplo, uma bota da Prada. A cada ano eles lançam uma coleção. A pessoa que tem um poder aquisitivo maior, ela vai comprar uma bota para cada inverno, por exemplo, para cada campanha inverno que lançar, né? Não digo a coleção inteira, mas enfim, aí vai da pessoa. Então, esse ciclo ele não tem fim, né? É o ciclo do consumismo, juntamente com o ciclo da moda, que compõe a indumentária do indivíduo. Bom, então se por um lado a indumentária é a forma do indivíduo se expressar, ele, de qualquer forma, ele está inserido numa sociedade e ele utiliza-se de referências para poder compor a sua indumentária, né? O seu look, o seu vestuário. E com isso, através da televisão, das redes sociais, de sites, de modas, de revistas, né? E até mesmo das redes sociais que a gente mais utiliza hoje, né? Como o Instagram, por exemplo, a gente acaba sendo influenciado por essas tendências. Enfim, então a gente tá sempre em busca, né, de uma orientação do que deve ser usado ou não. Por exemplo, quando a gente vai sair, tem um aplicativo que chama Pinterest, que eu sempre faço... Sempre não, mas às vezes eu faço uso dele para me ajudar com referências de figurino nos personagens, de peças, não só peças, né? Algum filme, enfim, qualquer coisa que eu vá fazer que eu necessite de um figurino. E até mesmo de looks pro dia a dia. Inclusive eu comecei a usar esse aplicativo assim. Preciso de uma referência, tô indo numa festa X. Daí eu sempre penso nos looks que eu tenho e coloco lá. Não sei, referência pra uma balada sábado à noite. E aí vai aparecer vários looks. E dentro daqueles looks, eu vejo o que eu tenho, que eu acho que vai ficar legal em mim, e olho no meu guarda-roupa as minhas peças. E aí eu componho a partir daí. Então, eu utilizo de outras referências para compor o meu vestuário. Quero comprar uma bolsa. O tricô, o crochê, voltou com tudo, né? Esse ano. Me interessei, achei bonita. Vou lá e compro uma bolsa de crochê. Entendeu? Tô precisando muito de uma blusa de frio. O tricô tá em alta. Vou lá e compro uma blusa de tricô. Entendeu? Então, assim, a gente acaba sendo influenciado através dessas referências que a gente tá sempre exposto. Por mais que a gente não esteja em busca, sempre aparece, né?
O algoritmo sempre dá um jeitinho de mostrar pra gente o que tá acontecendo ali. A televisão também mostra isso através das novelas atuais, né? Mostra através dos looks dos personagens e a gente acaba sendo influenciado. Como, por exemplo, tem um brinco que a Marina Rui Barbosa utilizou em uma personagem que ela fez, uma novela, que virou moda. Era um brinco de zíper. Inclusive, eu ganhei um brinco desse. Enfim, já faz uns anos, mas é um dos exemplos pra gente utilizar como referência, que a gente acaba utilizando, querendo ou não, a gente tá ali, a gente tá no meio, tá na sociedade, tá inserido, a gente tá acompanhando isso. Por mais que a gente fale, eu crio meus próprios looks, a gente sempre acaba seguindo uma referência. Bom, e com isso da moda ter um ciclo, tá sempre em renovação, sempre com novas peças, por mais que essas novas peças tenham referência, e por mais que exista esses ciclos, né, da moda com novas tendências, novas peças, novas coleções, esse novo, ele vem com referência do passado, né? A gente consegue ver muita coisa, muitas das peças que estão voltando agora dos anos passados. As calças jeans de boca larga, né? Esse jeans mais grosso, as jaquetas. Enfim, tá sempre se renovando e tá sempre atual. E é isso. E com isso desse ciclo, a moda, ela se torna efêmera. Ela fica num lugar muito efêmero. Então, o que você veste hoje, dita como um look lindo hoje, daqui 5 anos você vai olhar para sua foto do passado e já não vai achar tão incrível mais, porque você já vai estar com uma visão do futuro, você vai ter com uma visão do que é atualmente. Por exemplo, faça uma experiência. Pegue uma foto sua, se você tem 20 anos, pegue uma foto sua de quando você tinha 12 anos. Dá uma olhada. E pegue uma foto de uma pessoa de 15 anos hoje em dia. E faz uma comparação. Dá uma olhadinha na foto dessa pessoa, dá uma olhadinha na sua, uma comparação de looks, tá? De penteados, isso também é legal. Hoje em dia, a gente vê os adolescentes com muito mais uma indumentária diferente, talvez se preocupando mais. Não que antes não tivesse essa preocupação com a estética, tinha-se sim, só que tá diferente. A gente vai falar um pouquinho disso mais pra frente. Mas você consegue ver essa diferenciação. E voltando aqui, você sempre vai olhar pra trás e falar, nossa, eu me vesti assim? Às vezes eu me deparo olhando, falando, nossa, gente, sério? Nossa, que look estranho. É sempre assim, é porque tá num lugar efêmero, né? Onde as coisas, hoje é bonito, hoje é legal, isso é interessante, amanhã talvez não. Ih, amanhã eu não sei se eu acharia isso bonito. Concluindo, a moda, ela é um dos maiores símbolos de consumo da nossa sociedade. E embora ela seja ligada à indumentária, a indumentária ser algo ligado ao individual, a moda ela tá totalmente ligada ao conjunto, ao nosso convívio, à influência, como eu falei, nós somos bem influenciados, mesmo que não percebamos. Embora a moda seja considerada um sistema, ela é totalmente uma linguagem visual. Como eu disse, você chega em um lugar, você não precisa falar nada e você já está conversando através de uma estética. Por isso que ela é muito importante na hora de escolher seu figurino para o personagem. O público, quando ele chega no teatro e ele vê aquele cenário, ele depara com aquele cenário, quando o ator entra em cena, antes dele falar, a primeira fala dele é o visual, é o seu figurino. Se eu chegar em um lugar que é de gala, uma festa de gala, ou uma festa chique que for, e eu chego com uma roupa que não condiz com aquele lugar, com aquele evento, com certeza todo mundo vai parar e vai falar, tipo, o que essa pessoa tá fazendo aqui, né? Vai dar Vogue. Vai dar Vogue. Muitos artistas utilizam de looks para uma expressão artística, né? E esse ano, 2022, tivemos o baile da Vogue, né? Copacabana, aqui no Rio de Janeiro. E foi bem polêmico, looks muito bonitos, enfim, com uma estética bem diferenciada. E não só da Vogue, temos outros eventos internacionais que a gente pode estar vendo isso, onde os artistas utilizam da sua indumentária para poder se expressarem. E aí é um exemplo claro de utilizar o corpo como palco. E ainda dentro dessa comunicação da moda, né, sem a fala, sem a escrita, a construção da fala na moda, no entanto, ela é restrita, né, pois a linguagem dela é limitada por um grupo de decisão formado por estilistas e formadores de opinião. E só a partir das opções oferecidas
pela língua proposta por esse grupo é que cada pessoa, dentro da individualidade, constrói a sua fala. Então, a moda, enquanto ela tá na passarela, na mídia ou nas propagandas, ela é uma instituição quase que coletiva, pois nem todos os membros dessa sociedade, seus usuários, por exemplo, podem expor os seus gostos, as suas opiniões a respeito. Então, a partir do momento que atinge a rua, né, que entra no guarda-roupa das pessoas, esse é o momento em que a moda adquire o aspecto da fala. E aí sim ela se consome no traje. E aí o gosto individual, ele começa a prevalecer. E aí cada indivíduo utiliza o que é melhor para si. E eu vou dar um exemplo agora, em uma imagem, fazendo uma comparação para vocês entenderem melhor. Bom, nessa primeira imagem, nós vemos uma mulher indo trabalhar com uma camiseta branca, supostamente indo trabalhar, tá? Vamos colocar que sim. Com uma camiseta branca, um look básico, e uma calça jeans, como eu citei anteriormente, é uma calça mais larga, então é um look mais despojado, não é uma coisa tão social, né? Trazendo esse jeans mais largo, dobradinho ali, ela já colocou ela já deu o seu toque, não é mesmo? Já deu o seu jeitinho. Você compõe o seu look através de uma peça e você dá um toque final, né? E um tênis branco, uma bolsa e vamos trabalhar. Eu vejo que ela também dobrou a manga da camiseta. Diferente disso, temos essa imagem, essas três mulheres vestidas com looks que também poderiam ser para o trabalho. Só que são looks mais ornamentados, né? A primeira imagem, uma saia midi, um pouquinho abaixo do joelho, uma saia toda coladinha, modelando o corpo. Porém, ela usou tons neutros, né? Ela colocou um pretinho básico. E aí, por cima, um branco. Uma gola V, uma camisa por dentro da saia, mais larguinha, né? Dando contraste com a saia apertada. Um salto e uma meia calça por baixo da saia, né? O que dá o que causa uma seriedade, o que causa mais, realmente, um look mais social provavelmente para um trabalho. No meio temos essa moça com uma calça, né? Uma calça mais justa, porém uma calça social, um cos mais alto, um tom verde, né? E na parte de cima ela já traz uma estampa, não é nada que esteja fora do contexto, né? Inclusive a estampa, ela é a cor aí das folhas ou flores, da mesma cor da calça, provavelmente um conjunto, mas se não for, casou. Uma gola, é um look mais feminino, mas ficou uma coisa bem ornamentada, social, ficou um social que com certeza daria pro trabalho. Ela traz uma cor pro look dela. E aí um salto mais nude, né, com esse vermelho no salto. No último look, vemos uma mulher, né, com tons acinzentados, branco e cinza, o salto dela um escarpão cinza, a saia no mesmo tom, né? Já é uma saia do mesmo comprimento da outra, porém outra pegada, é uma saia rodada. Na parte de cima também uma camisa, porém é uma camisa meia manga, com um decote V, com os botõezinhos na frente, já tem mais alguns detalhes. E de qualquer forma, outro look que também dá pra ir trabalhar. Então a gente vê que os dois looks, né, tanto a primeira imagem quanto a segunda, daria para o mesmo intuito. Você veste à sua maneira. Ou seja, aí é um lugar onde a roupa, ela entra no seu guarda-roupa. Por exemplo, o estilista pode ter criado essa saia, essa primeira saia midi mais apertadinha, preta, intuito de uma festa noturna, o que pode ser utilizado assim. Porém, essa mulher, ela também pode pegar essa saia e falar, hoje eu vou pro trabalho com ela. Pronto, ela usou a sua maneira, entrou no guarda-roupa dela, a partir dali, ela faz o uso como ela entender. E é dentro dessa limitação que é construída a comunicação por meio da indumentária. Então, a única forma da sociedade participar da elaboração dessa linguagem da moda é negando os preceitos oferecidos pelas mídias. Mas na sociedade atual, quem que tem esse poder? Em alguns casos, a moda ela assume um sentido contrário. Ao invés dos grupos decidirem, de decisão, ditarem o que deve ser usado, é a força das ruas que vão fazer com que eles criem, com que eles façam a sua vontade. Não adianta os estilistas, os formadores de opiniões sobre a moda, enfim, sobre esse mercado, ditarem uma moda se ninguém vai usar. Então, se na rua as pessoas inventaram uma peça, fez muito sucesso, o pessoal usando e utilizando de várias maneiras, para várias ocasiões,
E aí eles vão pegar aquela peça e vão começar a criar outras a partir dali, porque viram que a galera tá gostando. Então, sem o apoio dos estilistas, das mídias e dos formadores de opinião, é muito difícil que qualquer peça vire moda. Bom, e hoje em dia, as roupas largas / confortáveis estão muito em alta nos jovens, principalmente. Antes era dito como jovens rebeldes, né, que costumavam usar roupa desleixada. Hoje em dia, sim, pode ser. Não ligo pra moda, não ligo pra nada, só gosto de roupa larga, e é isso. Mas isso pode ser tido como uma forma de enfrentar a família, né? Eles estão querendo dizer alguma coisa com aquilo. É aquilo da indumentária, ela passa alguma coisa. E é um estilo onde os jovens buscam até um conforto, né? Como eu falei, buscando números maiores que os seus, né, com tecidos como moletom, por exemplo. E essa atitude, tida como uma antimoda, né, ou em prol do conforto, no entanto, ela utiliza a própria indumentária para expressar-se, né? Ela tá, como eu disse, ela tá querendo dizer alguma coisa, ela tá exprimindo uma opinião, uma ideia a respeito de um conceito ou do mundo. É aquilo. Quem deixa uma coisa à mostra, ela pode estar querendo dizer alguma coisa, mas quem cobre também. Outra questão relevante é da utilização da moda como simulacro. Mesmo quando adquire o aspecto de teatralização, a moda mostra-se uma forma de comunicar. Então, nesse caso, embora o indivíduo mascara-se, roupas não condizentes à sua personalidade, o uso de tal indumentária diz muito sobre ele. Pode demonstrar, né, uma autoestima baixa, uma vontade de renegar seu verdadeiro eu. Não sei, como pode ser apenas hoje quero sair com uma roupa confortável. Tem dias que eu não quero nada me apertando. Então, pode-se concluir que a moda ela é uma forma de expressão. E o traje, ele tá sempre ligado à indumentária. Tais como o desejo de se sentir incluso em uma sociedade, em um determinado grupo, momentos históricos e opções oferecidas pelo mercado. Não se esqueça que mesmo que o traje, né, seja o processo de escolha do traje venha com todas as influências que a gente sofre, mesmo sem querer, ele é um processo individual. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre as cores. Sobre cores primárias, secundárias. E aí, a nossa amiguinha Dimitra vai vir falar um pouquinho pra vocês. Voltei pra falar pra vocês agora um pouquinho sobre as cores, tá? E enquanto eu falo, as imagens respectivas vão passando aí na tela, então acompanha comigo. Essas primeiras 3 cores são as cores primárias, tá? Elas são compostas pelo amarelo primário, azul ciano e o vermelho magenta. Elas são conhecidas por serem cores puras. As cores secundárias, que vocês estão vendo aí agora, que já são umas misturinhas, né? Elas são resultado de misturas de partes iguais de 2 cores primárias. Então, elas podem ser complementares às cores primárias. Dessa fusão dessas cores, são criadas as cores laranja, verde e violeta, como vocês estão vendo aí. Misturou o azul e o amarelo, criou o verde. Misturou o azul e o vermelho, criou o violeta. Misturou o amarelo e o vermelho, criou o laranja. E a gente tem as cores terciárias. Elas são o resultado das misturas das cores primárias com as cores secundárias. E aí surgem os tons de laranja escuro, verde claro, roxo, verde azulado e o amarelo gema de ovo, como vocês estão vendo aí, né? As misturinhas do vermelho e do roxo, né, do violeta, dão um vermelho um pouquinho mais escuro aí, um laranja mais escuro. Aí tem aí as outras cores, como vocês puderam acompanhar que eu citei. Tem também as cores neutras, e aí a gente volta pra tudo que a gente já falou lá atrás do preto e branco, e também tem o cinza, né? Porque conforme você vai dosando as quantidades de preto, as quantidades de branco que você coloca, vai tornando ali um cinza, um grafite. A gente juntando tudo aqui no mesmo pacote, vocês estão vendo aí esse círculo de cores, né? Com algumas outras cores, que é verde-limão, amarelo, amarelo alaranjado, o laranja, o vermelho alaranjado, o vermelho. Aí tem o vinho, violeta, o violeta azulado, o azul esverdeado, verde. E aí vocês podem ver, né, que são essas junções aí das cores que vão tornando esses triângulos menores. Ou seja, do primário, das cores primárias, vai partindo para secundárias, vai partindo para as terciárias, tá? Começa do triângulo aí do meio para fora. Tem também as escalas de cores, tá? Que elas vão de uma cor mais escura até a cor mais clara, e elas, aí nessa demonstração, elas estão feitas do branco até o preto, mas elas podem ser feitas, por exemplo, do verde mais claro para o verde mais escuro,
o vermelho mais claro pro vermelho mais escuro, né, chegando já num vinho. Essa escala de cores é só para demonstrar para vocês que as cores elas vão desde um tom bem clarinho até um tom mais escuro. Existem também as cores complementares ou opostas, que é aquela que vai estar sempre do lado contrário da cor que você escolheu. Essas cores elas vão se complementar e usar essas cores juntas sempre facilita para colorir algum desenho ou pintar um quadro. Usado também pela indústria da moda, né? Como a gente tá falando aqui dos figurinos, das roupas do dia a dia, enfim. O bom senso é sempre muito bom quando a gente tá colorindo, pintando, tingindo. E aí, ó, como vocês estão vendo na imagem, né? Tem o vermelho em cima e o verde embaixo. E aí, do lado de cá, o verde vai ficando mais claro, o vermelho vai ficando mais claro, vai se transformando no laranja, vai se transformando num verde mais amarelado, num amarelo alaranjado. E do outro lado a mesma coisa. O verde indo pro azul, o vermelho indo pro violeta, até que a gente vai chegando aí nessas cores complementares ou opostas. Cores análogas também, tá, gente? Existe também essa denominação de cores, que são o quê? São aquelas cores que estão bem próximas da cor da referência, que é aquela que a gente escolhe para usar. Nem sempre a utilização dessas cores num desenho ou pintura dá certo, tá? Às vezes é necessário colocar uma cor neutra para harmonizar o visual. Então, por exemplo, na imagem, o vermelho está no meio. Na lateral tem um laranja e na outra lateral tem o vinho, o vermelho violeta. Então pensa nessa combinação desses dois juntos. É uma informação um pouco exagerada. Para alguns efeitos, ela é muito boa, mas a gente precisa tomar um pouquinho mais de cuidado para fazer essa escolha, tá? Isso é muito importante na hora da gente escolher figurino, porque, como eu disse, a indumentária de um espetáculo ou de um filme, ela conta com toda a questão do cenário, objetos de cena e, como eu disse, vai ter uma paleta de cores que precisa ser respeitada e, ao mesmo tempo, observada para que você não cometa o erro, talvez, de colocar uma pessoa que está sempre sentada num sofá laranja, vestida com vestido vermelho quase camuflada. Cores quentes, frias e tons. Tá? Aí, como a gente tá vendo nessa tabelinha aí redonda, ela é de uma tabela de escala de cores que vai desde cores escuras até cores claras, que aí são consideradas cores quentes e cores frias, como tá na denominação aí mesmo, tá? E aí você pode ver a combinação dessas cores nessa imagem aí que mostra cores complementares, como eu disse, né? Usar uma coisa bem diferente da outra, ao invés de usar uma bem mais próxima, e aí nesse caso da complementar, lá em cima tá a vermelha, lá embaixo tá a verde. As cores análogas, que elas estão ali bem próximas do mesmo tom, tem o verde no meio, aí de um lado tem um verde mais amarelado e do outro lado tem um verde mais azulado. Aí tem a triangulação, que vai lá no verde, lá no laranja e lá no violeta. Tá vendo como é que são bem diferentes? Elas estão em escalas de cores bem opostas. Tem meio complementares, tem as cores retangulares e tem o quadrado. Tá? Eu acho esse estudo das cores muito interessante, porque a gente vem falando, né, como que as cores elas comunicam, como que elas expressam, e na hora de escolher o figurino a gente precisa se atentar a todos os detalhes, porque todas essas informações elas vão ser passadas, e principalmente quando a gente quer dar destaque para uma coisa ou quando a gente realmente quer abafar uma outra. Apesar de todo esse estudo das cores fazer muito sentido, não existe uma regra a ser usada. Inclusive, é interessante a gente se atentar, por exemplo, à tonalidade da pele da pessoa que vai usar uma determinada roupa de uma determinada cor. A gente também precisa pensar em todos os aspectos, né, na hora da gente escolher figurino só pela cor. Por quê? Tem uma questão de época, tem uma questão de clima, condição social, e a gente também não pode deixar de pensar no contraste que aquela cor precisa sofrer, já que se trata de uma arte visual que tem que preservar a harmonia da coisa, né? Então agora eu trouxe aqui pra vocês também uma exemplificação, tá? A Babi e a Larissa vão servir de modelos pra mim, porque elas têm a tonalidade de pele bem diferente, e eu vou mostrar pra vocês como que cada cor vai ficar em cada uma delas, tá? É aquele teste que a gente faz com tecido, vocês vão ver o quanto que é interessante a gente perceber que talvez um vestido azul não vai ficar bom nas duas, né? E aí eu posso escolher o mesmo modelo, pensando nas mesmas características de época, de clima, mas dando uma valorizada ali na minha atriz, que faz parte da indumentária tanto quanto qualquer outro aspecto que a gente precisa para poder construir todo um espetáculo. Perceber? É uma diferença sutil,
tá? Mas que no conjunto ela é muito importante a gente tá observando, tá percebendo, tá? E vocês vão entender isso melhor também quando a gente mostrar como a gente já trabalhou como figurinista até aqui, os trabalhos que a gente já fez, que a gente vai poder explicar mais na prática o motivo de cada escolha, tá? Considerando muito também a pessoa que vai usar e o que ela precisa passar e um pouco da tonalidade da pele e entre outras questões. Com relação a essa demonstração das cores, eu queria saber o comentário de vocês. O que vocês acharam? Mudou muito? Mudou pouco? Escreve pra gente contando qual foi a mudança que vocês perceberam. Se também ninguém percebeu mudança nenhuma, tudo bem, mas deixa a opinião de vocês que a gente quer saber. Agora, galera, que a gente já viu sobre o estudo das cores, a gente já entendeu um pouquinho mais como é que essa moda vai se aplicar dentro, né, dos espetáculos, como é que funciona toda a questão da indumentária. A gente vai fazer um novo exercício que também é de análise, tá, dos figurinos, mas dessa vez a gente não vai pegar foto, a gente vai falar sobre como a gente está vestido agora. E cada uma de nós vai ter que falar sobre o look que tá vestindo. O que levou a gente a escolher esse look? O que você gostaria de comunicar com esse look? Eu vou contar por que eu escolhi minha roupinha que eu tô hoje, que eu vou mostrar ela toda pra vocês. E eu vou contar o que eu queria comunicar quando eu escolhi ela. Uma outra coisa também que eu vou contar é sobre o clima e eu vou explicar se o look que eu escolhi tem a ver com o clima de hoje. Se o clima, na verdade, influenciou, né? Porque às vezes a gente quer sair, aí a gente bota um look maravilhoso. Aí tá frio. Aí tem que botar uma blusa de frio. Aí começa o problema. Porque às vezes você não tem uma blusa que combina. Ou às vezes você não quer botar uma blusa, mas você também não quer passar frio e voltar doente pra casa. E claro que também pra onde eu tô indo, o que eu tô indo fazer, isso vai me dar uma característica importante na hora de eu escolher minha roupa. Ah, eu sei que eu tô indo trabalhar, roupa X. Eu sei que eu tô indo pra uma festa, roupa Y. Vamos ver? Bom, gente, o look que eu escolhi hoje é bem confortável pra ficar em casa mesmo, porque eu tô na minha casa, tô de pantufa, inclusive. Tá um pouquinho frio aqui no Rio, por isso que eu tô usando esse casaco. Tô usando a blusa da Marginalia, porque uniforme, né? Então a gente tá trabalhando, gravando as oficinas, por isso a blusa. Essa calça é bem confortável também e é isso. Bom, gente, hoje eu quis vir com uma roupa confortável. Como vocês podem ver, eu tô de leg, porque depois eu tenho ensaio, então eu preciso de uma roupa que me dê mobilidade. Camiseta do Marginalia, né? Uniforme. E hoje tá um pouquinho frio aqui no Rio, então eu coloquei esse casaquinho, mas como eu vim de bicicleta, deu uma esquentada. E coloquei as manguinhas assim. Um tênisinho confortável, porque hoje eu ainda vou andar um pouco, né, pra ir pra faculdade. Também fiz o uso de alguns adereços, coloquei uns brincos, coloquei um reloginho pra não perder a hora. E um anelzinho básico, que eu sempre gosto de usar ele, e é isso. Eu também optei por look mais confortável, blusinha da Marginalia pra ficar uniformizada, uma calça mais molinha porque a gente tá na casa da Babi, então eu tô confortável. Blusinha de frio pra ficar bem quentinha porque hoje tá frio e um boné porque, como eu falei, meu cabelo hoje tá triste. Coloquei acessórios, anéisinhos, coloquei um colarzinho e um brinquinho bem fofo. E é isso, gente. E agora que vocês já viram o nosso look e a nossa avaliação, que tal você fazer isso com o seu look também? Pode ser que você esteja naquele dia de preguiça, de pijama dentro de casa, mas você precisa ter uma visão também sobre o que você está vestindo. Então sabe o que você pode fazer? Se olha na frente do espelho e pergunta, por que eu tô vestindo isso hoje? Será que o clima influenciou? Será que o meu humor influenciou? O que eu tô indo fazer, será que me ajuda a determinar o que eu vou vestir? E se tiver alguém que pode avaliar o seu look e te falar o que ele tá comunicando, pergunta pra essa pessoa e conta pra gente depois.